Tá certo, então, pessoal falando aqui que estão escutando. Então, primeiramente, bom dia. Eu sou a Camille, me apresentando mais uma vez. Faço parte aqui da equipe de marketing. E hoje eu estarei mediando aqui o webinar junto com o Alessandro Bianchini, que é CTO do Grupo Ártico. Ele vai apresentar um pouco para a gente sobre áreas refrigeradas, problemas nessas áreas e como a infraestrutura de H3C pode ajudar vocês a ter uma continuidade nessa infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Ale. Obrigado, Camila. Bom dia a todos aí. Bom, já me apresentou, né? A gente já teve outros webinars junto aí. Obrigado que vocês estão aqui com a gente, né? E a ideia é hoje falar de um assunto mais nichado, né? Que a gente vai falar de câmara fria. Aqui a gente vai falar de câmara fria, câmara congelada, área fria. Então a gente vai usar diversos termos aqui, mas assim, a ideia é sempre a mesma, né? É um confinamento para poder manter a parte refrigerada, né? Para a gente poder falar desse tipo de use cases no nosso negócio. Bom, vamos lá, deixa eu só pegar, só me dá um ok aí, se eu tô, deixa eu ver, cadê o compartilhar? Deixa eu só compartilhar aqui o PowerPoint, compartilhar. Me avisa se vocês estiverem vendo certinho. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem já colocando no chat, a Camille vai me interrompendo aqui, conforme eu estou terminando a minha fala aqui, ela vai me interrompendo, eu vou tentando responder. E aí, se você quiser também falar, não, eu prefiro perguntar no final, porque vai que, né, não tem problema. Guarda a sua pergunta aí no final e a gente também responde, tá? Mas fica à vontade para perguntar, isso aqui é um bate-papo. A ideia aqui não é nenhum treinamento, é um webinar, né? Então a gente vai querer expor uma coisa importante. Eu quero começar esse webinar com uma frase, tá? Uma frase que assim, em ambiente refrigerado, a conectividade não é apenas um requisito operacional, ela também é um instrumento de segurança ocupacional e conformidade legal. Eu queria que vocês começassem a olhar o tema que a gente vai abordar com esses parâmetros, tá? Requisito operacional, segurança ocupacional e conformidade legal. Então, esses três pilares aí, é o que vai direcionar a nossa apresentação para vocês poderem entender as oportunidades e também entender as necessidades de mercado, tá bom? Qualquer problema, a gente volta, vai me falando aqui no chat que a Camila está me ajudando aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa importante aqui, né, é que o desafio real numa área congelada, primeira coisa passa pelo ambiente. Então, eu tenho ambientes pequenos, médios e grandes. O maior problema que eu vejo hoje dos projetos são exatamente isso. A gente quer fazer um projeto pequeno, o mesmo projeto no grande e o mesmo projeto no médio. E às vezes a coisa não acontece da forma como a gente vê aqui. Então, só para a gente se caracterizar, o que é um ambiente pequeno para mim? Um ambiente pequeno é como esse da figura pequena aqui. Então, é uma área refrigerada, é um ambiente pequeno, um ambiente reservado, basicamente é uma área de troca, de um cross-docking aí, de pallet. Então, basicamente, esse é um ambiente que eu considero um ambiente pequeno, tá? Um ambiente médio, basicamente, são corredores mais curtos, né? Corredores curtos, mas com prateleiras altas, né? Então, os porta-pallets, né? Então, com prateleiras altas. Então, esse é o ambiente que a gente está basicamente falando aqui. E o ambiente grande seriam grandes áreas refrigeradas, onde a gente tem corredores muito extensos, acima de 80 metros, por exemplo, e que a gente vai contextualizar isso aqui. Deixa eu só minimizar aqui isso. Minimizar aqui as fotinhas para ficar mais fácil para mim. Bom, então, feito isso, uma coisa importante. A primeira coisa muito importante quando a gente pensa no ambiente de uma área congelada é como é que é construído, né? Como é que é construído esse galpão frigorífico? Como é que é construído? Primeira coisa importante, é sempre construído com dois tipos de materiais. Então eu tenho o material de revestimento e o material térmico, tá? Ou termoacústico. É muito comum a gente misturar esses dois materiais. Então, às vezes o material térmico, ele também é um material acústico, tá? Então, quando a gente pensa aqui, opa, espera só um pouquinho de novo. A gente pensa exatamente isso, né? Então a gente tem aqui uma área
externa, eu vou usar minha canetinha aqui para a gente poder, eu tenho uma área externa, aonde o calor exterior ele bate nessa existe uma barreira para com que o calor retorne pela estrutura e não entre por interior, tá? Eu tenho então um material aqui, um tipo de material aqui, um outro tipo de material aqui, que é um material isolante térmico. A grande maioria dos isolantes térmicos são isolantes acústicos também. E isolantes acústicos também, eles têm uma. Como a gente pensa num som, por exemplo, né, isolante acústico, a gente está falando, nosso ouvido humano é de 20 Hz a 20 kHz. Então, né, uma frequência baixa, né, um comprimento de onda grande, isso faz com que o sinal consiga penetrar mais fácil em obstáculos maiores. Isso para Wi-Fi, por exemplo, quando a gente trabalha com 2.4 GHz, por exemplo, a gente tem um comprimento de onda de 12.5 centímetros, né? Então, teoricamente, isso significa uma grande barreira para um sinal de Wi-Fi. Tá? Então, para que isso? Para falar que o sinal Wi-Fi lá de fora não entra dentro do interior da câmara frigorífica. Tá? Então, essa acho que é a primeira grande questão que a gente tem que conversar aqui. E uma coisa importante, a gente tem também aqui uma área interna, que é onde o objetivo desse revestimento aqui é não deixar que o ar gelado ele vá para fora. Eu não quero perder o ar gelado. Por que eu não quero perder o ar gelado? Porque basicamente eu teria que gastar mais dinheiro com a refrigeração. Só para vocês terem uma noção quanto se gasta num data center, por exemplo, né? Quando a gente pensa em data center, 45% de um data center, do custo de um data center, vem de refrigeração. Então, refrigeração é algo muito caro. E vale lembrar, né, que o Brasil é a segunda ou a terceira energia mais cara do mundo. Então, quando a gente olha para esses cenários, você fazer um bom revestimento termoacústico é primordial para o negócio, porque senão você vai gastar muito dinheiro com energia elétrica. Tá? Bom, feito isso, a gente entende que eu tenho um material aqui, que é o material de revestimento, um isolante e um outro material. Esse tipo de cenário, quando a gente pensa no ambiente Wi-Fi, né, na faixa de 2.4, 5 e 6 GHz agora, né, a partir do Wi-Fi 6E, a gente pensa que é o seguinte, existe aí uma reflexão, né, uma pequena parte do sinal é refletido e uma boa parte do sinal é absorvido. Então, eu passo a ter problema nas laterais do meu galpão frigorífico, por exemplo. Tá? Então, só para vocês poderem se ambientar, para a gente poder entender um pouco da física do negócio, para a gente poder discutir aqui projetos. Tá? Ó. Primeira coisa importante que eu queria falar, eu falei 3 pilares, né? O primeiro pilar, quando a gente fala agora de legalidade, a gente tem que pensar numa coisa. Primeira coisa muito importante, risco jurídico. Quando a gente trabalha, as pessoas trabalham, leis trabalhistas, trabalham em um ambiente insalubre ou um ambiente muito frio, por exemplo, abaixo de 12 graus já é considerado, né? Exposição ao frio, por exemplo. Então, isso você tem um risco, né, de processos trabalhistas, pagamento de insalubridade, por exemplo, indenizações de saúde ocupacional. Você passa a ter um risco quando a gente cria uma área congelada, que é basicamente um risco jurídico acontecendo. Por que existe esse risco jurídico? Porque existem leis, problemas legais. Primeiro, CLT, NR36 e NR15. Então, essas normas basicamente tratam o quê? Exposição ao frio, pausa obrigatória, ergonomia. Então, para fazer um resumo, a cada 1 hora e 40 minutos trabalhado contínuo em um ambiente frio, o trabalhador tem que descansar 20 minutos em um ambiente aquecido. Significa o que isso para você? Significa que esse trabalhador ele tem um tempo limitado de trabalho, quer dizer, a gente está ligando isso à produtividade, mas também, de alguma forma, eu tenho que provar, né, para o Ministério do Trabalho ou para o sindicato e tudo mais, e eu estou fazendo o devido controle do meu funcionário lá dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber a hora que esse cara entrou, a hora que esse cara saiu. Eu fiz um projeto há um bom tempo atrás que era anotado na mão. O que aconteceu quando era anotado na mão? E por que o cliente resolveu investir nisso, numa câmara fria, no porto? O que aconteceu?
as pessoas registravam e elas alegaram que elas foram coagidas a escrever o horário que entrava, as pausas eram feitas no final do mês, esse tipo de coisa que acontece muito no Brasil. Então, o que acontece? As empresas começaram a trabalhar e tentar, de alguma forma, controlar. Então, o funcionário entrou, eu detecto que ele está dentro da câmara fria, eu controlo o tempo dele, e aí eu tenho que notificar ele, ou um alarme, alguma coisa, para ele poder sair da câmara fria. Quer dizer, eu tenho que provar para a justiça, ou para as leis trabalhistas, ou para os ministérios, que eu estou, de alguma forma, controlando isso, porque entende-se que a pessoa trabalhando numa área frigorífica, ela pode, teoricamente, ela está trabalhando focada ali, acaba perdendo a noção do tempo. Até porque você está numa câmara fechada, você não tem noção de sol e tudo mais, isso está isolado. Então, uma coisa importante. Então, ter uma conectividade dentro de uma câmara fria é primordial para você poder fazer um controle automatizado, por exemplo. E quando a gente faz, né, na câmara fria, eu preciso ter um Wi-Fi para minimamente saber que o funcionário está lá. Eu posso trabalhar no próprio coletor que o cara estiver usando. Caso o cara não tenha coletor, existem diversos tipos de tags, por exemplo, IoTs, dispositivos IoTs que podem controlar esse tipo de coisa. Até dispositivo IoT que o cara pode apertar um botão de emergência, por exemplo. E aí, a imaginação é o limite. Pô, eu posso fazer isso de uma maneira automatizada. Entrou na câmara fria, eu quero que detecta, registre lá no funcionário, coloco num sistema, posso integrar com o ponto do funcionário. Eu posso fazer de diversas formas isso. Mas, minimamente, eu preciso saber se o meu funcionário está dentro da câmara fria. O jeito mais fácil de fazer isso é com uma AP lá dentro e eu detectar que ele está conectado naquela AP, por exemplo, ou naquelas APs, por exemplo. Então, existem empresas que usam, inclusive a CloudNet, por exemplo, um APIs, para poder ver se existem funcionários conectados naquelas antenas de dentro da câmara frigorífica, por exemplo. Isso é uma ideia, tá? Isso é para vocês poderem desenvolver, vocês como integradores, como parceiros, poderem desenvolver. Então, só que quando eu tenho um problema de conectividade numa área frigorífica, eu tenho um problema. Por exemplo, o operador precisa às vezes sair da câmara fria para sincronizar o dado. Ele está coletando lá, só que não está indo para o sistema, por exemplo. Então ele tem que sair da câmara e voltar. Isso às vezes gera um problema para a empresa, porque o cara não está cumprindo a pausa de 20 minutos, por exemplo, numa fiscalização. Ele entrou e saiu, mas ele entrou só para descarregar o dado. Então, essas pausas começam a gerar problemas. Não existe uma real controle do tempo. Então, importante, o descumprimento de uma legislação dessa pode causar um risco jurídico, processos e tudo mais. E às vezes um processo trabalhista já paga todo o projeto da Câmara Frigorífica, por exemplo, do ponto de vista de uma conectividade bem feita. Aqui, nesse webinar, a gente vai falar um pouco de conectividade, de projetos, mas eu queria que primeiro vocês entendessem a questão legal que está envolvida nesses três pilares que eu comecei no webinar. Tá? Então, quando a gente tem uma rede Wi-Fi estável dentro de uma câmara, por exemplo, a gente tem registro contínuo de atividade, rastreamento do tempo de exposição, automação de pausas obrigatórias e o monitoramento de tempo real do operador. Quer dizer, o cara está trabalhando lá dentro, porque esse é um outro problema. Será que o cara está trabalhando lá dentro ou está só lá dentro? Então, a conectividade passa a ser uma ferramenta de compliance trabalhista. Então, muitas vezes, você, como parceiro, você vai trazer, às vezes, o pessoal de RH para ajudar a pagar essa conta desse projeto, por exemplo. Isso é muito importante para vocês poderem estar trabalhando num projeto desse tipo de magnitude. Então, aonde tem o câmara congelada, áreas congeladas, câmara frigorífica e tudo mais? Centro logístico, indústria alimentícia, farmacêutica, supermercado, distribuição. Quer dizer, parece que é um nicho pequeno, mas é um nicho bem grande, porque todo supermercado tem que ter, toda a indústria farmacêutica, você tem esse tipo de controle, tá? Então, e quem que vai se conectar a esse ambiente, essa rede, essa plataforma de conexão dentro do... Vale lembrar que não dá para você fazer com fio, né? Porque imagina o fio numa empilhadeira, não tem como, tem que ser uma coisa sem fio. Então, a gente tem coletores de dados, que vocês já conhecem, existem inúmeros coletores de dados com perfis industriais que vocês podem estar trabalhando. Os WMS podem estar registrando esse tipo de atividade, por exemplo. Leitores de RFID, tablets industrial para rodar dentro. Vale lembrar que o Wi-Fi de fora não funciona dentro de uma câmera, já mostrei por quê. E empilhadeiras conectadas. Tudo isso precisa de conectividade para poder exercer uma função que é importante aqui no nosso país.
Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de 0 a menos 30 graus, por exemplo, desafios, né? Formação de condensação em gelo, racks metálicos densos, então, óbvio, né? O rack ele tem que ser um pouco mais denso, por quê? Por causa da questão da temperatura afeta o material, o dieletro, por exemplo, tá? Então, movimentação constante de pallet. O pallet está andando para cima e para baixo e criando áreas de sombras temporárias, por exemplo. Isso é um problema para a nossa rede sem fio. Então, quando a gente pensa no impacto da rede sem fio nesse tipo de ambiente, a gente tem uma reflexão de RF acontecendo, tá? A gente tem zonas de sombra acontecendo também, degradação de equipamentos, porque equipamentos que não são preparados para trabalhar nesse ambiente, e instabilidade de conexão. Então, vale lembrar que não adianta a gente remendar, a gente já viu um problema jurídico aí, né? Não adianta remendar um projeto de câmara frigorífica ou áreas congeladas. A gente tem que fazer um projeto bem feito. Eu já peguei casos, por exemplo, que aconteceu uma vez, que eu fui fazer uma consultoria, que o cara fazia? Ele tinha um AP do lado de fora da câmara, e ele colocava a antena do lado de dentro, porque a AP não permitia trabalhar com áreas muito geladas, por exemplo, e a AP ficava do lado de dentro. Qual que era o problema disso? Primeiro, distância do cabo. Às vezes o cabo, a parede era tão grossa que a distância do cabo ficava mais caro o cabo do que a antena, por exemplo. Esses cabos, não sei se você sabe, eles têm uma perda por metro muito grande. Então, às vezes, nessa consultoria que eu fui fazer foi exatamente isso. O comprimento do cabo já era o ganho da antena. Então, o ganho da antena era ignorado ou dispersado pelo comprimento na perda do cabo, por exemplo. Então, não adiantava nada de colocar uma antena de 15 dBi e o cabo estava consumindo 15 dBi de perda. Então, teoricamente, eles se anulavam essas coisas. Então, esse é um problema. Uma outra coisa, grande vantagem, no monitoramento das APs, você tem temperatura, monitoramento da temperatura na AP. Então, isso pode te ajudar de alguma forma a trabalhar dentro desse tipo de ambiente, tá? Então, quais que são os problemas de eu não ter uma rede adequada dentro de uma área congelada? Quedas constantes de Wi-Fi, perda de conexão do coletor. Vocês já sabem, né? Às vezes, quando emulação de telnet, eu perco a sessão, por exemplo, tem que fazer tudo de novo. Então, o cara que só pode ter 1h40 para trabalhar lá dentro, ele perdeu a sessão. Quer dizer, ele vai ter que sair, ficar 20 minutos fora e entrar de novo para refazer o trabalho. Então, na prática, você acaba perdendo 2 horas. Então, as várias pausas que ele faz, você acaba perdendo um bom tempo dentro da câmara. Atraso na leitura de código, quer dizer, quanto mais tempo demorar para ler o código e transmitir, mais tempo o operador fica parado esperando uma transmissão, quer dizer, baixa produtividade. Então, isso são desafios de que muitas vezes as pessoas só olham um custo específico e esquecem de olhar como um todo. Tá? Impacto, parada na operação, erros de inventário, perda de rastreabilidade. Às vezes isso é um impacto, pode causar no negócio do cliente. E quanto isso causa? Eu lembro uma vez que eu fiz um projeto e o que a pessoa fez? Ela colocou uma antena só numa área. Ah, ela colocou uma só. Ah, não, é cara, eu vou colocar. O que aconteceu? Essa antena queimou, por algum motivo. Essa antena queimou. Só para vocês terem uma noção, porque ela não conseguia despachar os equipamentos, que não tinha conectividade, os coletores não tinham como trabalhar. Formou-se uma fila na porta da empresa de 2 quilômetros na estrada, de caminhões esperando para carregar, e eles não conseguiam por causa. Quer dizer, resumindo, para eles, se colocado 2 APs lá dentro, evitaria esse tipo de problema, por exemplo. Então, às vezes é a economia porca. Sabe, às vezes você acaba fazendo um projeto, quer economizar num projeto, coloca uma antena só e você não tem redundância do ambiente. Eu sempre falo, qualquer ambiente que você vai colocar uma antena, o projeto cabe uma antena, coloque duas, para você ter pelo menos uma redundância. Porque você imagina, às vezes eu tenho tempo de importação. A Prime, ela tem estoque disso, mas mesmo com todo o estoque que a gente tem, eu tenho um tempo de logística. Às vezes, meio-dia até mandar uma carga, 4 horas até mandar um equipamento, eu tenho mais 1 hora do técnico instalar esse tipo de. Quer dizer, você vai perder meio-dia. O quanto custa meio-dia parado um ambiente desse para você? Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que discutir com o nosso cliente. Existe um negócio chamado Business Impact Analysis. Então, você tem que fazer esses impactos de análise baseado correlacionando TI
com a operação, para você entender o que isso pode causar. Às vezes, esse dinheiro do AP, por exemplo, ele sai rapidamente num projeto. E requisitos, né? Primeiro requisito, eu tenho que ter uma cobertura homogênea, tentar manter o mais possível. Uma coisa importante, não só em áreas refrigeradas, mas também CDs, por exemplo, centro de distribuição, é o roaming rápido. Muitas vezes a gente faz um projeto que passa por tanta AP, mas por tanta AP, que o roaming acaba ficando tão deficitário, mas tão deficitário, que acaba gerando o quê? Uma instabilidade e uma demora nos registros das informações, por exemplo. Outra coisa, usar equipamento certo no lugar certo. Não adianta você pegar o teu celular e querer fazer leitura de código de barra ou QR Code dentro de uma câmara frigorífica. Vai ter problema. Porque eu tenho que ter equipamentos que tenham essa resistência a baixas temperaturas, tá? E quando a gente pensa em projeto, a gente pensa em projetos omnidirecionais e APs direcionais, né? Então a gente está falando de rede sem fio aqui. Qual que é o certo, Alessandro? AP direcionais ou APs omnidirecionais? Bom, depende de cada projeto, depende da área, depende de uma série de fatores aqui, tá? Mas uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte. Primeira coisa, AP correta no local correto. Uma vez eu fui visitar uma grande empresa, nem vou citar nome aqui, mas assim, uma grande CD, por exemplo, CD muito grande. A hora que eu olho o CD, e o cara pediu uma consultoria, fui lá fazer uma consultoria, e ele falou que tinha muita instabilidade de sinal, aquela coisa toda. Primeira coisa, a hora que eu olho, eu vejo uma antena de escritório num CD. Bom, pessoal, o próprio fabricante fala, se você entra, eu peguei e mostrei para o cliente, falou, olha, tá vendo, o fabricante está falando que essa antena, essa AP, esse access point, ele é um access point de escritório. Ele não é de centro de distribuição. Ele foi feito para trabalhar a 3 metros de altura. Ele não foi feito para trabalhar a 11 metros de altura. Então, primeira coisa que é o AP certo no local certo, tá? O que o cara fez para resolver esse problema? Colocou um monte de antena. E aí o que acontece? O coletor ele ficava maluco, ele tinha que ficar toda hora trocando de AP, porque cada hora ele achava um AP melhor sinal. Quando o coletor permite, por exemplo, você regular isso, fala, olha, eu só quero que você troque de antena quando você estiver em menos 75. É o que os nossos notebooks chamam de aggressive roaming, por exemplo. Quando você tem essa função no coletor, isso é legal, você resolve esse tipo de problema. Mas quando você não tem, o coletor fica fazendo aquilo que a gente chama de roaming ping-pong. Ele fica com esse tipo de problema acontecendo. Qual que é o grande problema e o grande desafio quando a gente faz esse tipo de projeto? Muitas vezes já tem um fornecedor que veio antes de você. E esse fornecedor que veio antes de você já plantou um projeto na cabeça do teu cliente, com antenas Omni, por exemplo, e quando ele plantou esse projeto, ele já drivou um valor de mercado. Então, resumindo, se você quiser competir lá, você vai ter que colocar uma antena uma AP de escritório na altura de 11 metros para você poder comparar banana com banana. E muitas vezes, eu vejo aqui, muitas vezes chega projeto para a gente, qual que é o equivalente da AP da Aruba, por exemplo, o 505 da H3C. E eu não gosto muito desse tipo de abordagem pelo seguinte, porque eu sempre penso, se o cara posicionou o AP errado lá, eu vou posicionar o AP errado do meu lado também. O ideal é entender qual que é o tipo de projeto, qual a necessidade do cliente, para a gente poder fazer o projeto ideal. Resumindo, gastou-se uma grana nesse CD, é um CD gigantesco, tá? E esse CD, a qualidade de... Funciona o projeto. É bom? Não, não é bom, mas funciona. Mas assim, ele poderia funcionar muito melhor num projeto melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Tomem cuidado com esse tipo de projeto que você vai ter que fazer um depara. Porque muitas vezes esse depara é bastante complicado para a gente poder defender uma solução. Eu trouxe um projeto aqui, para a gente rabiscar aqui, só para não ficar muito teórico o negócio. É o mesmo CD, tá? Esse CD, ele era feito com antenas aqui Omni, tá? Então aqui são antenas Omni acontecendo, tá? Eu fiz esse estudo para esse cliente e eu passei a trabalhar com antenas direcionais. É óbvio, pessoal. Então CD eu só ponho antena direcional? Não, tem que estudar o caso primeiro. Lá na ferramenta CloudNet, já teve webinar falando sobre isso,
tem lá como você fazer o site survey com antena direcional e omni. Você pode fazer exatamente o que está aqui nessa tela e comparar e mostrar para o teu cliente. Nesse projeto, olha o que acontece aqui. Eu coloquei basicamente aqui 15 APs aqui, né? 15 APs. Qual que é o problema? O coletor está aqui nessa rua, por exemplo, ele está aqui nesse AP. Aí ele veio mais para cá, ele conectou nessa. Aí ele andou um pouquinho mais, conectou nessa. Aí ele continua andando e conectou nessa. Reparem que num corredor ele conectou em 4 antenas, por exemplo. Tá? Isso para o coletor é complicado. E muitas vezes a equipe de segurança exige que o coletor faça 802.1x, por exemplo, para aumentar a segurança. O que ele faz? Toda vez que você troca de antena, você tem que reautenticar o dispositivo para gerar nova chave de sessão e tudo mais. Só para vocês terem uma noção, Wi-Fi, roaming é uma coisa tão crítica para o Wi-Fi, só para você, que a gente tem vários padrões que tratam de roaming. Por exemplo, 802.11r, U, V, K, W. Tudo isso são micromecanismos para tentar fazer esse home ficar mais rápido. Então, isso é. E às vezes o cara pega um AP, por exemplo, que é um AP não no mercado small business, e o small business não faz metade dessas funções. Porque às vezes o cara. Às vezes eu vejo, olha, Alessandro, esse AP é Wi-Fi 6 ou esse AP da H3C é Wi-Fi 6? Tá, mas são Wi-Fi 6 diferentes. Esse cara suporta U, V, K, W, esse aqui não tem isso. É a mesma coisa do carro. Você olha, são dois carros, mas assim, esse carro tem marcha, tem controle de tração, tem piloto automático, é diferente. Os dois são carros, só que são carros diferentes. E, óbvio, mais tecnologia custa mais. Isso não é muito uma verdade na H3C, porque a H3C tem um preço muito próximo de SNE com uma qualidade enterprise. Na minha opinião, no mercado, é o melhor custo-benefício que tem no mercado hoje é a H3C. Mas, voltando aqui no nosso caso, eu tenho antenas Omni, tá, acontecendo nesse projeto. Esse projeto a gente fez com antenas direcionais. Pegamos uma antena direcional e colocamos aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui. Uma antena direcional e colocamos aqui. Essa antena direcional, a gente consegue, em testes que a gente já fez e instalação que foi feita, até uns 100 metros, 120 metros de corredor. Então eu coloquei uma única antena e num corredor só. Aqui, repare uma coisa, aqui eu deveria ter uma outra antena aqui, ó, direcional também. E por que não tem, Alessandro? Porque esses corredores não tinham nada, né? É só nesses corredores aqui, tá? Mas, só para vocês entenderem, se eu tivesse coisas aqui nesse corredor, aqui, por exemplo, eu teria que colocar uma outra antena direcional. Então, é um projeto fácil. O que acontecia? Mas por que que, quando eu fui visitar CDs, grandes centros de distribuição lá dos Estados Unidos, por exemplo, Walmart, Sam's Club, por exemplo, eu fui visitar, os projetos são feitos com antenas direcionais, por exemplo. E por que que aqui no Brasil é tudo Omni quando você vai visitar? Por causa do custo, óbvio, né? Porque antigamente, né, pelo menos outros fabricantes que eu já trabalhei, uma antena Omni de escritório, ela chega a custar 10 vezes mais barato do que uma antena direcional. Hoje na H3C isso não é uma verdade. A antena direcional de CD, o preço é muito próximo de uma antena de escritório. É próximo. Então, não chega a ser o dobro, por exemplo. Então, o que acontece? Então, com o H3C, é possível você fazer o projeto correto, tá? Então, nesse caso aqui, uma antena direcional resolve. Por exemplo, aqui é a doca de caminhões, por exemplo. Aqui talvez valha a pena colocar o Omni. Nesse projeto, colocou 3 antenas aqui, ó. Eu poderia colocar 2 e eu resolvia, por exemplo. Então, eu posso fazer um mix das soluções. Eu posso trabalhar essas soluções, né? Então, por isso que eu falo, como a gente tem uma ferramenta da H3C, você pode brincar com esse projeto antes de sair oferecendo para o cliente e mostrar. Exatamente como eu estou mostrando para vocês, você pode mostrar para o seu cliente e falar, olha, a melhor opção é essa daqui. E na própria solução da H3C de Site Survey, a gente permite colocar a altura da AP. Então isso é uma coisa importante. Uma coisa importante também, às vezes o cliente fala, não, pode colocar a AP numa altura de 3 metros, né? É... Alberto Carvalho, eu já vou responder, Alberto. Uma antena de 3 metros, né? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, as empilhadeiras começam a bater nas APs, os caras falam, não, põe tudo lá em cima, aí mudou todo o projeto. Então depende muito o ângulo, né, que você tem. Geralmente o ângulo máximo dessas antenas direcionais é 35 graus de tilt, né? Ângulo de tilt. Beleza, Alberto? Acho que é isso que você queria saber?
Beleza. Bom, então, Milton, neste caso, para de câmara com antenas direcionais, como seria a redundância em caso de falha? Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece? Você pode trabalhar com uma antena em cada lado, por exemplo, é possível você trabalhar com essa redundância, e outros casos, depende muito do projeto, você pode trabalhar com uma antena omni, setorizando os corredores, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui nesse caso, tá? É possível, dependendo, tudo depende do projeto, mas é possível você trabalhar com antenas omnis aqui para poder cobrir essa área aqui em caso da falha de uma direcional, que nem poderia colocar as antenas omnis aqui, por exemplo, né? Essas áreas aqui, ó. E ele basicamente poderia cobrir isso daqui. Essa antena poderia cobrir essa área aqui, né? Então você teria uma certa redundância, talvez aqui no meio você teria um problema, teria que avaliar isso. Tudo é uma questão de você entender o projeto, é uma forma de fazer, tá? Agora, tudo que o Alberto falou é importante. Tudo que você falou, acho que o Alberto, eu até esqueci quem, você falou é verdade. Na Omni eu tenho mais redundância, isso é uma verdade. Tudo tem prós e contras na vida. Não existe o melhor ou o pior, né? Eu não entendi a pergunta do Nélio. Qual que foi a pergunta? O Nélio falou que tem um grande problema na vida real, porque você está citando um momento ali de estética limpa, e ele falou que os corredores muitas vezes ficam cheios de pallets. Então, imagino que como que não criaria um obstáculo ali com esse sinal. Com esse sinal. Então, é que eu falei, né, aqui a ideia minha não foi nem criar essa discussão polêmica toda. Eu não estou discutindo qual que é o melhor projeto. Eu estou só discutindo que existem duas possibilidades de projeto. Mas assim, voltando a esse caso aí, quando você fala de estética limpa, eu até entendo o que você está falando. Você pode colocar. Quando você coloca um corredor no final do corredor, as antenas direcionais apontando lá para os corredores e está trabalhando, não quer dizer que uma antena vai pegar um corredor só. Eu posso ter cobertura um pouco maior. Depende muito do tipo de mercadoria que tem lá. Eu sempre falo, né? Você tem que reservar um pedaço do teu CD, fazer a análise para você poder replicar o projeto como um todo. Então, isso em câmara fria ou CDs que sem ser câmara frias, tá? O que acontece? Muitas vezes, que nem você falou, mas o cara não vai poder colocar, o cara vai ter um problema de. Tudo bem, nós vamos ter que mesclar projeto para isso acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a minha experiência lá fora, por exemplo, né, eu trabalhei mais em CD lá fora do que aqui. Mas assim, a minha experiência com antenas direcionais, ela tem uma grande vantagem pela questão do roaming. Então, quer dizer, você ganha produtividade porque você não tem tanto roaming acontecendo. Essa é uma grande vantagem. A antena direcional, você tem que ter cuidados com o roaming. Então, você tem que tratar isso, tá? Agora, a questão de combinar os dois projetos é uma coisa muito importante. Não quer dizer que você tem que ser nem só o da direita e nem só o da esquerda. Você pode combinar esses dois tipos de projeto. É muito difícil, assim, aqui a situação que eu fico fica um pouco difícil, porque eu teria que talvez abrir a tela do CD para vocês poderem entender como é que era, todo esse cenário para a gente poder discutir. A gente até pode fazer um webinar disso daí, seria até interessante, mas, assim, de uma forma mais simplista de ter aqui para vocês, depende do projeto. O que é importante vocês entenderem é que na H3C existem soluções para direcionais, existem soluções para Omni e nada impede, que eu vou mostrar para vocês, dessas antenas direcionais serem transformadas em Omni também. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Então, isso que eu estou falando para vocês. O part number é um só. O que vai diferenciar é se você vai colocar antena Omni ou não. Basicamente é isso. Isso que é interessante. Do ponto de vista de, é, por exemplo, spare part, tudo isso é muito fácil fazer isso. A gente fez recentemente um projeto numa favela, por exemplo, que isso fez total diferença no projeto. Beleza? Respondi para vocês ou tem mais alguma coisa? Ale, você apresentou a ferramenta de survey e o Rodrigo perguntou se ela faz survey preditivo e passivo ativo. Não, ela só faz preditivo. É uma ferramenta preditiva. Então hoje, com o que a gente usa? A gente usa essa ferramenta da H3C para fazer preditivo,
para fazer o projeto e tal, que acho que é importante para vocês como parceiro, né? Mas quando a gente faz o teste, faz a implementação do projeto, a gente usa Ekahau aqui. Então hoje a gente tem 4 kits Ekahau que a gente usa Ekahau com Sidekick. Sidekick é aquela caixinha que a gente põe para simular um dispositivo que a gente coloca as características para poder fazer o site survey. Aí o site survey eu já faço os três site surveys numa única passada, numa única caminhada, né? Eu faço survey passivo, né? É, faço survey ativo também e faço análise espectral, tudo numa única passada. Mais alguma pergunta? Por Pessoal, deixa eu correr aqui enquanto. que a Camila tá olhando cara feia para mim aqui. É, aí é o seguinte, não, brincando, mais alguma dúvida, pessoal? Acho que essa é uma parte importante aí. E também, pô, vocês têm meu contato, qualquer coisa depois, no final, deixar meu contato, se quiser bater um papo também, a gente pode discutir projeto, acho que eu gosto muito desse tipo de discussão. Então, o que acontece? Nada, Rodrigo. O que acontece aqui nesse caso, né? A gente vê um iceberg. Quando a gente faz um projeto desse magnitude, a gente só olha o preço do hardware e compara um com um. Só que esquece de ver alguns detalhes do projeto, né? Então, custo invisível. Horas de equipe de RMA, por exemplo, porque o equipamento não está preparado. Por exemplo, eu já vi equipamento SME, SMB, por exemplo, dentro da câmara fria. Quer dizer, resumindo, todo ano o cara tem que trocar, porque queima o equipamento. E sabe como é que Murphy existe, né? Ele queima no pior dia, o último dia do mês, ou fechou aquele pedido gigante para a China de carne, e, resumindo, o AP não funciona. Então, a gente tem atraso de expedição, quebra de SLA, risco computacional, reputacional, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em conta e discutir com o nosso cliente num projeto desse. Então, quando a gente pensa em H3C, hoje a gente tem APs, por exemplo, que suportam menos 40 e grau de proteção IP68. Então a gente até fez teste no Inmetro dessa AP, a gente tem um laudo do Inmetro de IP68 desse tipo de antena. Então, vantagens dela. É uma única AP, esse é um exemplo, né, de AP, é uma única AP, que ela é direcional, nativamente direcional, mas se você quiser, você pode transformá-la em Omni. Isso é uma coisa legal. Então, por exemplo, que o Nelly falou, falou uma coisa importante. Pô, mas aí tô mudando, o cliente agora está querendo uma área mais limpa, que não sei o quê, que não pode. Perfeito. Agora, talvez a direcional não faça mais sentido e uma Omni vai fazer mais sentido para esse modelo. O que você vai fazer? Você vai jogar as APs fora e comprar outra? Não. Você basicamente vai colocar antenas Omni aí. E antena com conectores que você pode tanto comprar da H3C ou comprar de mercado, porque são conectores padrões. Então a gente não trabalha nada fora de padrão. Isso daqui permite, só para uma condensação de 0 a 100%, tá? Então, teoricamente, é um ambiente para trabalhar nesse tipo de ambiente mesmo, tá? Vantagens, aqui tem um monitoramento em tempo real. Eu posso ter uma gestão centralizada em nuvem, que eu vou mostrar para vocês. E é escalável, né? É uma solução escalável. E eu posso fazer projeto, inclusive, usando essa antena para fazer todos os cálculos de referência, tá? Então, quando a gente pensa em H3C, H3C é a número 1 na China. Então faz 7 anos que ela é a número 1 na China. Então, pô, o mercado chinês é um mercado gigantesco. Quando a gente pensa em tamanho, a China tem quase, sei lá, a gente está com 200 e poucos milhões, quase 5 vezes a nossa população. Então, a gente está falando o quê? Liderança, 600 produtos e soluções desenvolvidas, 750 patentes em rede sem fio, 22 anos trabalhando, 30 milhões de unidades APs vendidas. Então, o que acontece? Ela é membro do Wi-Fi Alliance, por exemplo, o Wi-Fi 7, ela ganhou como o melhor Wi-Fi 7 em 2022, quando foi publicado o padrão. Então, assim, a H3C é uma solução que permite vocês poderem estar trabalhando e ela tem um custo diferenciado. Eu vou falar um pouco para vocês de solução agora, tá? Bom, primeira coisa, não adianta nada você ter um bom AP se você não tem uma estrutura resiliente. Porque aí o que acontece? A AP está funcionando, mas o switch cai, você não tem resiliência, você não tem nada. Ah, boa pergunta, Sandra, gostei. Eu já ia esquecendo. Todas as APs da H3C, elas permitem mesh e permitem ligação. Uma coisa que eu não falei, essas APs permitem 3 tipos de ligação. Eu posso ligar cabo direto, né, PoE,
eu posso ligar uma fibra ótica direto nela, de repente, poxa, eu tenho um ambiente que, de repente, eu não posso usar cabo elétrico, eu tenho um risco, por exemplo, elétrico aí, alguma coisa possível aí, eu posso ligar fibra ótica direto nela, por exemplo, então eu pego essa antena, eu quero ligar essa antena, eu quero ligar a 10 quilômetros de distância, eu tenho, sei lá, a cada um quilômetro tem um ponto de frigorífico, por exemplo. Pô, eu posso ligar cabos direto ligando essas antenas direto na tomada, por exemplo. É uma opção. Ou nas fotocélulas de poste, por exemplo. Aqui o foco é a área congelada, mas a gente pode extrapolar para outros ambientes, tá? Uma coisa importante, essas APs, elas permitem ligação, né? A rede tem que ser totalmente redundante, que nem esse é um exemplo de uma rede redundante. A gente tem lá no nosso portal de treinamento, os que a gente chama de enlatados, né? São projetos prontos, baratos para ambientes de alta disponibilidade. Então, já tem part number, já tem até o preço de instalação já está lá, se vocês quiserem terceirizar com a gente, tá? Então, é uma opção. Essa é a antena que eu falei para vocês, né? Então, qual que é a vantagem dela? Ela tem duas conexões de porta de rede, por exemplo, porta console, dá para ligar uma fibra ótica, ela tem LED para mostrar a operação dela. Do outro lado dela tem as antenas, você pode conectorizar as antenas. As antenas possuem intrinsecamente seguros. Olha, a antena tem várias certificações, mas o intrínseca, qual que você está falando? Apex 3, Apex 2? Qual que você está pensando, Nelly, quando você fala nisso? Ambientes gasosos. Puta, eu não vou lembrar qual que é. Eu posso checar para você. Tem uma série de certificações, eu não sei se ambientes gasosos ela tem a certificação para isso. Você anota para mim, que eu respondo. Anoto sim, pode deixar. Eu posso te passar, inclusive, eu posso, quando a Camille for mandar a apresentação para vocês, aí vocês podem fazer. Ô, pessoal, eu não quero nem falar nada, mas vocês já viram uma apresentação mais bonita que essa? Vamos ser sinceros, tá bonita, né? Acho que eu vou roubar o emprego do pessoal do marketing aqui, cara. Tá bonito. Mas vamos lá. É, Então, essas são antenas que a gente pode fazer. Uma coisa interessante da H3C uma coisa interessante da H3C é o seguinte, a gente tem a porta PoE Out. O que é a porta PoE Out? A porta PoE Out nessa antena permite você ligar uma câmera, por exemplo, ou um grupo de câmeras, né? Hoje tem aqueles split de câmera, que é PoE, entra com uma porta PoE e sai para 3 câmeras, por exemplo, que tem naqueles postinhos de rua. Você pode ligar até 3 câmeras numa AP dessa, por exemplo, né? Então, de repente, para você fazer um, um trabalho. Ela também trabalha, essas antenas, elas têm BLE, por exemplo, que você pode colocar tags, né? Os tags conectados usando ela como um gateway de tag, por exemplo, né? Ela permite isso também. Então, é uma opção. E, na minha opinião, assim, dos projetos que eu já fiz e quando eu competi usando essa antena, a gente, assim, nas competições que a gente teve, essa é uma antena extremamente barata, perto dos outros fabricantes. Você pode colocar do lado ali, com a mesma qualidade, suportando essas características, com tudo isso que tem, você não tem outra AP dessa no mercado. Eu não sei como não, assim, e detalhe, tá? O nosso estoque, a gente ganhou um projeto muito grande, a gente tem um estoque disso daqui pronto entrega hoje. Bom, caso o cliente queira Wi-Fi 7, a gente também tem a opção Wi-Fi 7, né? Já homologada na Anatel, de repente você pode estar trabalhando com a mesma coisa, antenas direcionais ou Omni, PoE out, aquela coisa toda, tá? Bom, a H3C ela tem uma gama de soluções, né? Então você pode ter não só você pode ter a mesma solução rodando na câmara fria, mas também no escritório. Então eu tenho APs para trabalhar no escritório, por exemplo. Aqui a gente pode estar trabalhando no escritório. E aqui a gente pode trabalhar no Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, a gente pode estender numa única rede, óbvio. Domínios de RF separados, a gente tem sweet score e agregação para esse tipo de projeto. Então, as recomendações para projetos de câmara fria e projetos de centros logísticos e tudo mais, com alta disponibilidade. Então, a gente tem essa opção. Por exemplo, na minha casa, ó, eu estou usando essa AP aqui. Ó.
6520. Pô, fantástico. Isso aqui resolveu muito problema que eu tenho em casa lá. Bom, vamos lá. A Pirelli, não sei se vocês lembram uma frase que a Pirelli falava, que potência não é nada sem controle. Não adianta nada eu ter uma grande AP, um grande carro de corrida, se eu não tenho controle sobre ele. Eu não tenho um bom velocímetro, eu não tenho um bom indicador de falta de óleo, um bom indicador de falta de gasolina. Então, isso, quando a gente apresenta para vocês, é uma solução fim a fim. Então, eu estou te apresentando uma antena e como gerenciar essa rede, essa infraestrutura, tá? Então, primeira coisa que a gente fala, melhoria de eficiência. Por quê? Porque eu detecto rápido problemas. Melhor experiência do usuário, porque eu tenho a IA. Qual é o grande problema hoje? As pessoas acham que rede sem fio é você projeta uma rede sem fio, liga na tomada e nunca mais mexe nela. É mentira isso. Uma rede de switch isso é uma verdade, mas na rede de Wi-Fi não é. Por quê? Existe uma série de coisas, muda material, começa a ter interferência, não precisa muito o Wi-Fi. Você colocou um forno micro-ondas dentro de um CD, você já gerou um problema ali perto. Então, são coisas que vão acontecendo. Então, e outra coisa, cada vez mais hoje, o ano passado era 75 mil, hoje eu vi o número 100, antes dessa apresentação, 100 mil profissionais de TI estão faltando no mercado brasileiro. Então, o que acontece hoje? Cada vez mais você vai ter menos profissional para poder ficar dando manutenção ou para ficar mantendo a sua rede operacional. Então, hoje, a gente já tem na CloudNet IA para resolver esse tipo de problemas, tá? E a questão de segurança, fazendo a gestão de segurança do ambiente, tá? Então, quando a gente pensa em CloudNet, a gente fala, ela te ajuda desde o deploy inicial, fazendo site survey, validação, até a operação e manutenção da rede com análise de dados, a questão de resolução de problema através de troubleshoot com inteligência artificial, e também pode ser acrescentado a questão de segurança, SD-WAN, no seu ambiente. Tá? Então, cada vez mais a CloudNet tem sido uma solução fim a fim para poder entregar valor agregado para os clientes. Então, quando a gente pensa no método tradicional, eu teria que fazer configuração, eu teria que ir lá, eu teria que fazer uma medição. Hoje a gente gastaria aqui para fazer um projeto tradicional 1 dia, mais 3 dias, 5 dias. Hoje, em CloudNet, a gente consegue fazer um projeto em minutos, tá? Até a geração de um documento final. Então, é bastante importante, é bastante interessante quando a gente faz um projeto. Inclusive, aqueles desenhos que eu mostrei para você foi feito no CloudNet. Então, é possível vocês poderem fazer essa análise que o Nelly falou. Poxa, mas aqui eu quero colocar uma direcional, eu quero colocar um ONU, eu quero mesclar, como é que vai ficar isso? Você pode brincar à vontade e entender o comportamento. Seria maravilhoso numa rede sem fio, se eu tivesse um pozinho que eu jogasse no ar e mostrasse como é que estão as ondas no meu ambiente. Mas isso não existe. Então, eu preciso ter ferramental para isso. Ale, o Marinho perguntou se ela faz análise de sinais de RF. Quem faz? A CloudNet? Isso, Sim, faz análise isso. de sinais de RF. E o CloudNet, depois eu passo o link para vocês. Vocês podem já utilizar. Se você já tiver produto H3C, já pode ligar. Eu vou até mostrar as telas do CloudNet da minha casa para vocês poderem ver o quanto me ajuda no dia a dia. Eu tenho 3 adolescentes lá, 2 de 20 anos e um de 18. Você imagina como é que é feito lá o negócio. Mas vamos lá. Uma outra coisa importante, né? A gente consegue descentralizar a gestão, então a gente consegue fazer isso na CloudNet. A gente consegue criar dashboards profissionais, por exemplo, para poder mostrar. Então, eu tenho clientes nossos que comprou uma TV Smart, publicou e tem um dashboard mostrando tudo o que está acontecendo na rede dele. Isso é uma coisa importante. Hoje a TV ficou barata, né? Então vale a pena. Bom, o que a CloudNet ajuda a gente a fazer? Eu costumo dizer que gerenciar rede sem fio é que nem martelar prego no escuro, né? É muito difícil você fazer isso. Mas se você não tiver ferramenta, complicou demais. Aqui, o que acontece? A CloudNet ela consegue descobrir um problema. Ela fala: você tem um problema aqui. Você consegue visualizar o problema e você consegue fazer uma análise de problema achando a causa raiz. Então isso facilita e muito. Eu até como exemplo da minha casa, lá vira e mexe, a molecada, para de funcionar tal coisa. Você vai ver, pô, o CloudNet já me ajuda a entender o que está acontecendo.
Depois eu vou contar um caso lá que aconteceu lá em casa, só para vocês poderem entender o quanto que me ajuda. Bom, uma outra coisa legal do CloudNet é fazer gestão de ativo. Você consegue fazer gestão de ativo e eu consigo colocar tudo isso numa única plataforma. Ó, acelerada que eu acabei atrasando. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei algumas telas do CloudNet, geralmente eu navego, mas eu acaba ficando, até para vocês terem uma documentação com vocês, eu acabei mudando um pouco nesse webinar. Eu não vou acessar uma online, eu vou mostrar as telas que eu capturei ontem que eu achei interessante. Primeira coisa importante, topologia automática. Você ligou a rede, ligou o switch, ligou a AP, ele vai montar a topologia para você. Isso é uma coisa importante. Todo cliente que eu chego, você tem uma topologia? O cara falou, não tenho. Ninguém tem. 99% dos clientes que eu vou não tem uma topologia atualizada. Tem topologia mais de 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos e tudo mais. Outra coisa, configuração centralizada. Quer você ter uma AP ou 1000 APs, você vai gerenciar um único template. Isso é uma coisa muito importante. Imagina, vai ter um Black Friday, vai entrar uma equipe terceira lá no teu CD e você precisa criar um SSID para isso porque você quer isolar da tua rede, por exemplo. Em 1 minuto você cria um outro SSID, coloca numa outra VLAN e navega. É 1 minuto para fazer um negócio desse. Então, configuração centralizada, uma coisa importante. Uma outra coisa, verificação da saúde da rede. É a mesma coisa, é como se você fizesse exame de sangue todo dia no teu corpo. Então, todo dia tem um exame de sangue sendo feito no teu corpo para detectar colesterol, triglicéridos e tudo mais. É isso que a CloudNet faz para você. Ela faz e ela consegue falar assim, olha, essa rede, isso aqui é minha casa, tá, pessoal? Essa rede está excelente, tá? Excelente. Então, ó, dá uma olhada, eu tenho aqui, ó, 25 dispositivos conectados na rede sem fio e a qualidade está excelente. Aí ele mostra aqui, ó, quantos clientes estão a 80 MHz, quantos clientes estão no canal 52, quantos clientes estão no canal 49, quantos clientes estão trabalhando. Então, ela é um exame de sangue sendo feito todo dia na minha residência. E aí, eu consigo descrever o que é importante para a minha residência funcionar, por exemplo, ou a empresa de vocês, o CD de vocês, eu estou extrapolando para vocês poderem entender. Então, eu consigo determinar, aqui tem uma lista de testes, e ele vai todo dia testar e te dar um resultado para ver a qualidade dessa rede. Aí você pode, ó, eu quero que você checa de hora em hora, quero que você checa todo dia de manhã e de noite. Aí você pode definir. Você pode falar quais dispositivos você quer checar. Eu quero que mande um e-mail. Toda vez que fizer um check, me manda um e-mail falando como é que está a saúde da minha rede, por exemplo. Olha que gestão interessante de um CloudNet que você tem direito a usar. Uma outra coisa, visualização de problema. Aqui, por exemplo, aqui é minha casa, só para vocês poderem entender. Eu tive 62 dispositivos que tentaram conectar e não conseguiram. Por quê? Aí eu vou clicar e vou ver. Eu tive 23 problemas de roaming acontecendo na minha casa. Pô, por que eu tive problema de roaming? Tem que clicar aqui para ver. Então, 20% de clientes foram afetados por problemas de interferência. Ó. Gerou um gráfico aqui. Isso, poxa, é um negócio bem interessante. E aqui, ó, é o problema que eu tenho. Eu posso definir thresholds, por exemplo. Esses clientes tentaram conectar, não é para conectar, ou era para conectar e não conectou por algum motivo. Eu posso estar trabalhando esse tipo de problema. Olha que interessante, análise de topologia por IA. Aqui é o showroom, porque eu não tenho tanto equipamento em casa assim. Eu peguei o showroom aqui e fiz uma análise. Ó. Ele falou, cara, você não configurou isolação de layer 2, você não habilitou essa função, quer dizer, você pode melhorar a sua rede. É como se fosse um consultor, uma IA consultora de rede e conversando com você, para você poder. Então ele fala aqui, ó, ele otimizou a rede, ó, 27 dispositivos, ele conseguiu otimizar para poder melhorar, por exemplo. Diagnóstico de dispositivo. Aqui eu peguei lá também, porque eu quero mostrar para vocês alguma coisa. Ó. Isso aqui é uma AP, isso aqui é um dispositivo que eu tenho, ó, o número de serial dele conectado na minha rede. Tá? E aqui está aqui, ó. Olha os níveis de sinal dele. 79, menos 80. Isso é um dispositivo IoT que eu coloquei lá no jardim para poder saber quando que o solo está molhado e quando eu preciso irrigar ou quando eu não preciso irrigar, por exemplo. Isso aqui é um problema. Eu vou ter que aumentar a cobertura Wi-Fi da minha rede para poder testar essas coisas. Então,
Isso é uma coisa que eu consigo detectar onde está o problema. Olha que interessante aqui, ó, esse dispositivo, ó. Upload 12 MB, 2.8, nível de sinal, pô, extremamente ruim o nível de sinal, ó. Esse dispositivo, ele conectou nesse SSID, a AP tá boa, ó, score é 100, quer dizer, tá boa a AP, mas eu tive algum problema aqui, ó, de cobertura nesse ponto aqui, no horário, nesse horário aqui. E olha que interessante, Client Expert, Issue Análise, Terminal Análise, Diagnóstico, vou mostrar isso para vocês, ó. Aí eu fui lá, poxa, o que está acontecendo aqui? Primeiro nível de sinal, ó, tá ruim. Referência, olha o que está acontecendo com a minha retransmissão. Eu estou com uma retransmissão de 23% de pacote, uma retransmissão alta. Aqui, ó, é todas as análises que ele fez para mim e aqui é todas as root causas que acontecem, o problema desse dispositivo na minha rede, por exemplo, tá? E aí, quando eu faço um diagnóstico aqui, ele fala aqui, ó, é o exame de sangue, ó. Pô, teu nível de sinal está em menos, tá 12, o ideal é 30. Aqui o uplink deveria ser 21 e está em 12. Ó, a taxa de retransmissão está em 25%, até 40% é aceitável. Por exemplo, esse dispositivo demora 25 milissegundos para se associar à rede, quer dizer, está muito longe, está com uma velocidade muito baixa. E aqui estão os gráficos de retransmissão, ó, o tempo todo ele está retransmitindo o pacote, por exemplo, isso é um problema. A latência é variável, ó, perdas de pacote, rajadas de perda de pacote. Então, esse é um problema que eu tenho, que eu já detectei o problema, é um problema de cobertura, e eu já consegui fazer essa análise. Olha que interessante, auto-otimização. O que é auto-otimização? Problemas assim eu quero resolver. Isso daqui, ó. Isso aqui é a coisa mais importante que tem nessa solução, ó. Ping Pong Home. Para fazer isso numa solução burra, né, que não tem inteligência artificial, é quase impossível fazer. O que é isso? Ele detecta que teu coletor está fazendo ping-pong nas antenas Omni, por exemplo, e automaticamente orquestra e fala assim, cara, se esse coletor chegar aí, não aceita a conexão dele. Se esse coletor chegar aqui, basicamente você achou um jeito de resolver o ping-pong numa rede sem fio. Isso é inteligência artificial resolvendo esse problema para você. E aqui tem uma lista de coisas aqui, né, que você pode habilitar. Uma outra coisa importante, gestão de ativos, cara. Isso é uma coisa muito legal. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho meus. Aqui eu cadastrei 2 só para vocês poderem ver. Tem uma lista grande aqui, mas eu coloquei só 2 aqui no filtro. Então tem dispositivos de. Basicamente aqui é um sensor de temperatura. E esse aqui é o meu porteiro eletrônico. Tá? Então o que acontece? Esses dispositivos estão na rede, estão ligados, eles estão online. Eu consigo checar, ele pode gerar, olha, quando esse cara ficar offline, eu quero que me avise, por exemplo. E aqui, esse sensor de temperatura, acabou a bateria dele, ó, então ele não está em uso. O que acontece? É aquele coletor que você vai colocar na câmara fria, pô, aquele coletor faz uma semana que não entra na rede. O que isso está acontecendo? Roubaram o coletor? Ou o que aconteceu com o coletor? Perdeu? Então eu consigo fazer uma gestão de ativo. Aqui você consegue cadastrar garantia, quando vai ter que manutenção, quando ele vai para manutenção, quando ele volta da manutenção. Você faz uma gestão do ativo e você usa a conectividade da rede e ele faz gestão de ativo, que seja Wi-Fi ou não. Se você quiser colocar uma tesoura, você pode colocar aqui, só que você não vai detectar quando a tesoura saiu ou não, mas é possível você fazer essa gestão. Tá? E você pode criar campos adicionais. Gestão de segurança. Isso daqui é um ataque que eu gerei lá na minha casa, só para a gente poder ter um tipo aqui, ó. Aqui, ó, eu falsifiquei um AP, usei o Kali Linux para falsificar um AP para poder detectar esse ataque. Gestão de segurança. Eu tenho uma gestão de segurança centralizada. Aqui, ó. Isso aqui é o meu Kali gerando, ó, quase 2 milhões de ataques, gerando ataque lá para poder gerar código para vocês, tá? E olha que interessante. O sistema de contramedida, meu antimíssel aqui, ó, funcionou 894 vezes para resolver o problema de segurança. Teve vezes que ele não conseguiu resolver, ó, tá vendo? Foi aqui. Então, isso é um sistema inteligente resolvendo problema de segurança para você. Uma outra coisa importante, às vezes o cara de segurança chega para você, o Camilo está olhando feio para mim, já passei 4 minutos, peraí, pessoal. Às vezes o cara de segurança chega para você e fala assim, cara, eu quero aumentar o nível de segurança dos meus coletores. Com H3C dá para fazer? Dá.
Se o teu coletor for Wi-Fi 6, por exemplo, dá para você implementar WPA3 PPSK. O que é isso? Cada coletor vai ter um usuário e senha para poder conectar na rede, sem precisar usar o servidor do pessoal de TI. Tá? Como é que eu faço? E é fácil cadastrar? É fácil, Alessandro. Clica num link, você dá um request code para o coletor, ele digita o coletor, ele já gera o usuário e senha para o coletor e você consegue estar trabalhando com WPA3 PPSK. Onde está esse servidor PPSK, Alessandro? Tem que criar? Não, está no CloudNet. Ó, está tudo aqui. Você pode aprovar usuário por usuário, você consegue aumentar o nível de segurança, você consegue mostrar para o seu cliente valor agregado. Eu garanto para você que o time de segurança vai parar de encher o saco e vou mandar você colocar 801x no coletor, por exemplo, com isso. Isso aqui é muito mais seguro que 801x com WPA2, por exemplo. Olha que interessante, criar um dashboard, por exemplo, e colocar cada área refrigerada um dashboard para você entender quantos clientes estão conectados, quantos clientes estão em 2.4, quantos clientes estão em 5 GHz, quais são os problemas, a nota de health da minha rede. Olha, eu tive problema de health aqui nesse momento. Olha, a utilização de banda por cliente, tipo de dispositivo conectado. Isso aqui é minha casa, tá? Tuya, por exemplo, Samsung, Angfor. Sandra, eu fui ler já. Qual que é a pergunta do Sandra, por favor, Camila? O survey preditivo serve para fazer a proposta. Na implantação, a Prime presta serviço no survey preditivo com e-Carral. O preditivo não, Sandra. O preditivo pode ser esse daqui, mas a gente presta serviço de site survey passivo ou ativo com o eCarral. E também perguntou se para projetos menos desafiantes é possível fazermos o ajuste da rede na implementação com reposicionamento de APs usando o CloudNet. Dá para você fazer, você consegue fazer medição. Existe um app do CloudNet que você instala tanto o iOS quanto o Android. VH3C não tem problema com coisas americanas, iOS e Android. Você consegue, por exemplo, pedir para alguém andar lá com o CD e ele vai servindo como um sensor e vai pegar indícios para lá. Só que você vai ter que olhar o CloudNet e entender o que está acontecendo, fazer essas otimizações para você entender o que está acontecendo e aí você pode tomar uma decisão de posicionamento, sim. Dá para usar. Dá para usar o CloudNet? Dá para usar. Existem clientes, por exemplo, Sandra, que a gente só usa o eCarral em último caso. Por quê? Porque às vezes, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente vai com o eCarral mesmo. Mas assim, hoje, basicamente, a gente consegue, por exemplo, às vezes a gente olha lá o AP está muito próximo uma da outra e estão trabalhando com potência muito baixa para uma não interferir na outra. É possível a gente corrigir isso via console do CloudNet. Bom, pessoal, então tem um exemplo de conectividade, né? Laticínios Vita aí é um cliente que usa já essas APs em câmara frias, né? É um exemplo, um use case aqui no Brasil já, para a gente poder estar trabalhando, tá? Tô meio... Bom, então basicamente é o meu último slide aí. E então o que acontece? O futuro não chega sozinho, ele se constrói a cada conexão que fortalecemos hoje. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Peço desculpas aí pelo. É que a Camila roubou 5 minutos do meu tempo no começo, mas assim, tem meu contato aí. Obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês. Espero ter contribuído. Contem com a gente aqui para projetos de vocês. Nas minhas palavras finais, assim, eu já tenho muito tempo de mercado, né? Pra você ter uma noção, a primeira certificação Cisco foi em 98, então já tenho bastante. Não, 99, desculpa, 2000. E uma coisa que eu tenho cada vez mais me impressionado é com o portfólio da H3C, a qualidade dos produtos, baixíssimo RMA, RMA quase nem tem aqui. Então, e pela quantidade que a gente já vendeu no mercado, e a gente agora conta com vocês para a gente começar a colocar esse mercado privado, por exemplo, e ganhar um espaço que a H3C tem. Eu garanto para vocês que quando você coloca CloudNet e você põe para rodar e mostra para um cliente isso funcionando, dificilmente você vai ter problema com Unify. Não dá para comparar Unify com H3C, não dá, são dois mundos completamente diferentes.
A gente briga com Cisco, a gente briga com Aruba, a gente briga com Huawei, mas em termos de preço a gente está muito próximo do Unify. Então, assim, eu entendo que eu tenho uma solução de nuvem competitiva. Nenhuma nuvem faz o que a gente faz assim, e a gente ainda a nuvem é gratuita, né? Então é importante a gente salientar isso. Você pode comprar. Se você já tem um kit, por exemplo, explorem. Eu tenho feito o meu trabalho aqui de toda vez falar CloudNet, pessoal da CloudNet, pô, põe mais essa função, põe essa, põe essa. Se você faz mais de 2 meses que você não acessa a CloudNet, eu convido você a voltar a acessar, porque tem muita coisa nova acontecendo lá, muita coisa boa. Então é bastante importante vocês terem isso daí. E obrigado pelo tempo, pela paciência, contem com a gente e depois, ó, não precisa nem falar, né, que a apresentação tá bonita pra caramba, vai. Vamos. Acho que foi a apresentação mais bonita que eu já fiz, cara, mas vamos lá. Tá muito boa mesmo, muito bonita essas ondinhas assim. Dá um É, trabalho fazer isso, meu. eu imagino, dá mesmo. Eu compartilhei no chat a Universidade Prime. Muitos canais já sabem que ela existe, mas é uma universidade, é um site onde vocês conseguem acessar treinamentos, aulas, materiais sobre diversos conteúdos que giram em torno de H3C, inclusive do CloudNet, e agora também vamos ter materiais de área refrigerada, de câmera fria. O acesso é gratuito. Então, vocês podem acessar, façam um cadastro aí que a gente libera o acesso de vocês, certo? É, beleza, é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? O Alberto falou parabéns. Bom, acho que é isso, né? Já cumprimos a nossa tarefa, 11h11. Eu gosto desse número 11h11, que é meu aniversário, então é horário bom para terminar. Tá certo, então. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Calma aí, deixa eu mandar o link pro pessoal Deixa eu novamente. só mandar o link do CloudNet também, Ah, peraí. tá. Aqui. Quero agradecer o pessoal que esteve aqui presente, quero agradecer o Alê por ter explicado tão bem todos os temas que rondam aí a área refrigerada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, entrar em contato com o Alê também. O Alê mandou aí o acesso do CloudNet. Só uma coisa, se você quiser fazer survey hoje, eu quero fazer um survey hoje, usando o CloudNet, eu já mandei o link para vocês. Você não precisa ter nenhum tipo de cadastro, você não precisa de autorização, você vai lá, coloca lá um e-mail, se cadastra e pronto. Eu recomendo vocês não colocarem um e-mail pessoal de vocês. Por quê? A maioria daqui é revenda eu recomendo vocês criar um e-mail, por exemplo, ou usar um e-mail da empresa de vocês. Por quê? Porque aí você já cria a nuvem da empresa de vocês. E se amanhã depois vocês quiserem começar a colocar cliente de vocês, sei lá, eu sou a empresa alessandrobianchini.com, por exemplo. Eu posso vender para camille.com, para ingrid.com, para iris.com, para sendra.com. Então eu posso já montar meu ambiente de serviço gerenciado para clientes. Então eu recomendo você já fazer hoje. A gente tem uma discussão bastante interessante, né, disso daí, de H3C, de CloudNet. Lá no treinamento tem lá um treinamento de como fazer o site survey. Então, puta, não quero perder tempo quebrando a cabeça aqui não, nem lendo o manual, Lê. Tem um vídeo do Felipe, que é o nosso maior especialista em survey aqui, que já mexe com essa ferramenta há muito tempo. Me perguntaram aqui a precisão da ferramenta, tá? Pessoal, a gente fez, por exemplo, 97 prédios da Caixa Econômica Federal. Desses 97 prédios, nenhum nós tivemos que refazer. O que a gente colocou no CloudNet foi o que está rodando e está funcionando bem, tá? E a gente tem que, por questão contratual, tivemos que fazer o pós-site survey em todos os prédios e basicamente fechou muito. Então, eu acho que a precisão é muito boa. Eu diria que uns 98% de confiabilidade da CloudNet no site survey.
Isso aí, perfeito, Ale. E o Wagner perguntou se a gente vai deixar esse treinamento gravado. Sim, a gente vai disponibilizar no YouTube e também na plataforma Universidade Prime. Vocês podem acessar, certo? É isso, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Lê, mais uma vez. Muito obrigada a todos que participaram e espero vocês no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau.